Então, gente, por conta do formato do minicurso, a gente optou por fazer um vídeo final aqui com a análise de alguns elementos para não ficar algo tão comprido. Então, eu vou mostrar para vocês algo que eu tenho nas minhas fontes, que mostram essa questão do conceito de pós-memória, do conceito de memória comunicativa e também um projeto de pós-memória que foi desenvolvido lá na Europa. Então, eu mostro aqui para vocês a transmissão da minha tela com parte das fontes que eu utilizo na minha pesquisa, né? Então, aqui a gente tem uma página de mouse que tem um menu interativo que permite a gente consultar os materiais que o autor usou para fazer. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma fotografia que ela é famosa, né? Ela faz parte de um arquivo e que foi acessada pelo Arte para fazer a ilustração desse quadro aqui, por exemplo. Além desse referencial imagético, que pertenceria a essa camada de memória cultural, nós também vamos ter áudios do pai dele, que é a pessoa que ele entrevistou para coletar as informações. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como está esse material. Então, aqui a gente tem um exemplo, e como essa memória ela vai ser constituída a partir dessa interação da comunicação familiar, do acesso ao material que está institucionalizado, da relação afetiva com esse passado, né, com você buscar, e em outros momentos da obra também é perceptível. Então, aqui a gente tem outros áudios que fazem parte, a gente tem outros materiais que o autor, ao longo da obra, ele foi consultando justamente para poder fazer essa representação. Então, aqui a gente consegue ver como essa pós-memória, ela está dentro dos conceitos que a gente discutiu, ela vai utilizar dessa questão da memória institucionalizada, do potencial que as imagens têm, porque apesar do Art Spiegelman não fazer parte necessariamente digamos assim, estar diretamente relacionado com essa fotografia aqui, ao ter contato com ela, ele vai começar a se apropriar dela, digamos assim, para esse processo. Além desse trabalho que a gente consegue fazer em cima da pós-memória do Holocausto, o conceito de pós-memória, ele também tem sido aplicado para discutir outros conceitos. Eu vou mostrar para vocês agora um conjunto de iniciativas que foi desenvolvida, na verdade, na Europa, por um projeto que se chama Projeto Memoir, que é a Europa Oxalá, pós-memórias do colonialismo na Europa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 4 vídeos que falam do projeto para a gente discutir essa questão também. Então, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele é uma propaganda que foi feita dessa exposição que aconteceu ali em 2022. É a porta de entrada da exposição Europa Oxalá e é também a primeira das instituições que acolhe esta exposição, que, como saberá, depois irá para Lisboa e depois para o Africa Museum em Tervuren, na Bélgica. Percorremos hoje a exposição Europa Oxalá com o curador português António Pinto Ribeiro, também diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. As cidades nos seus locais habituais é que nós as reconhecemos. Ou seja, o que este artista fez, e que aliás faz parte de uma reflexão muito profunda sobre o que é cartografia como instrumento de poder colonial, o que ele fez aqui foi de alterar as cidades relativamente àquilo que nós sabemos sobre, ou estamos habituados a reconhecer e, portanto, de alguma forma suspendeu o nosso conhecimento habitual da cartografia e propõe-nos, por isso é que nós colocamos esta peça aqui, propõe-nos que nós suspendamos por algum tempo também os nossos preconceitos e também o nosso conhecimento habitual sobre a cartografia e sobre o mundo e que, pelo menos durante a exposição, olhemos de outra forma para esta relação entre a Europa, a África e, de certa forma, também o mundo. Podemos agora entrar para
Estas crianças dos impérios que nasceram e cresceram num contexto pós-colonial propõem uma reflexão sobre heranças, memórias e identidades. A Europa Oxalá resulta de várias circunstâncias. Em primeiro lugar, de uma atenção particular sobre a Europa atual, que é uma Europa multicultural, que é uma Europa em grande transformação e que é uma Europa que tem hoje milhares e milhares de pessoas cujos antecedentes não são necessariamente das famílias europeias tradicionais. Temos uma Europa que é constituída por pessoas que têm as origens mais diversas e por que razões, na maior parte dos casos de imigração, foram obrigadas a vir viver para a Europa, onde foram mais bem acolhidas ou menos bem acolhidas, mas hoje constituem, nomeadamente a segunda e terceira geração, constituem ativos fundamentais no desenvolvimento científico, no desenvolvimento artístico, no desporto, enfim, em todas as áreas do saber e do conhecimento. Europa Oxalá apresenta cerca de 60 obras de pintura, desenho, escultura, filme, fotografia e instalação de 21 artistas afro-europeus cujos pais e avós nasceram ou viveram em Angola, Congo, Benin, Guiné, Argélia ou em Madagascar. Artistas plásticos europeus afrodescendentes refletem sobre a identidade e colonialismo. Europa Oxalá é a exposição da Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Depois de séculos de opressão, através da arte, abrem-se as portas ao diálogo para entender a Europa herdeira de um passado colonial. Há uma reflexão profunda de várias temáticas que por muitos anos não entravam dentro deste tipo de espaços. A exposição Europa Oxalá reúne obras de 2 dezenas de artistas afrodescendentes ou com ligações à África. As memórias difusas que estes artistas trazem para esta exposição são as memórias dos seus pais, dos seus avós, das terras de origem de onde eles são descendentes. Através de um trabalho arqueológico, Mónica de Miranda resgata as memórias dos bairros clandestinos destruídos às portas de Lisboa. Em vez de expor a violência que é o apagamento desses espaços ou a expulsão de quem os habitava e quem fez também crescer a cidade, foi contar uma história de dentro, não é? Do que é que essas memórias deixadas pelos objetos nos podem dizer. Representações de um continente de esperança, mas também desilusão para quem chega à procura de um lugar melhor. On a toujours en tête cette image des drapeaux d'Europe qui est immaculé, c'est la Vierge Marie, c'est le côté sacré, c'est le côté chrétien, on doit recevoir les gens, on est prêt, on vous accueillir. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Debates que ganham outra dimensão com o início de uma nova guerra na Europa. Isto que nos está a chocar, porque já viver com o nosso tempo, tem a ver com o facto de nós podermos ver a guerra em direto na televisão, de alguma forma, é a repetição concreta daquilo que aconteceu em África, e não só em África, em outros continentes que foram subjugados pelos impérios europeus. A exposição Europa Oxalá pode ser vista na galeria principal da Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Memoir Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias é um projeto sobre a diversidade europeia sediado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. Qual é o impacto na Europa contemporânea dos momentos finais do colonialismo europeu em África? Memoir, para dar resposta a esta pergunta, realiza entrevistas com filhos de ex-combatentes, ex-colonizadores e ex-colonizados na Bélgica, em Portugal e em França. Moi, je n'aime pas être très sectaire. Je me sens belgo-congolais. Mais déjà ça, c'est déjà me réduire et bloquer des opportunités.
C'est pour ça que je préfère utiliser le terme afro-européen, puis c'est plus large. On traverse des continents toujours en se sentant chez soi. Ce concept de globalisation, d'étendre son espace personnel, sa culture physiquement par-dessus des continents, etc. Os africanos têm muita vergonha e medo de dizer eu sou português. É muito difícil para os africanos. Lá está. É difícil, é muito difícil. Uma pessoa negra dizer que é portuguesa. Não consegue, não é? E se nós refletirmos bem, muitos dos problemas que a Europa está a ultrapassar e a viver atualmente partem deste tipo de condição. Nós e os outros, nós porque nascemos supostamente aqui, e os outros que mesmo tendo nascido aqui são outros. Et maintenant aussi mon but c'est vraiment de plus partager ça un peu en Europe, dans le monde. Et maintenant je travaille maintenant en Barcelone, j'aimerais bien travailler un jour en Portugal. Je travaille, on est en train de préparer pour Australie aussi il y a le problème de traumatisme là par rapport à Aboriginals. On cherche aussi une manière de faire la commission de vérité là-bas. Prochainement je pars en Angleterre aussi, ça aussi. Et je crois que si je peux faire quelque chose dans le futur encore, à trouver des manières artistiques que les traumatismes ne s'oublient pas, et parce que ça c'est le plus grand danger, et pour moi le plus grand virus qui commence à tourner dans l'Europe et un peu dans le monde, c'est l'oubli de mémoire collective. Na Europa atual, a presença de artistas da segunda e da terceira gerações, oriundos das antigas colónias dos impérios europeus, é hoje uma constante. É mesmo um dos aspectos mais inovadores desta criação artística que hoje podemos assistir, disseminada um pouco por todo o mundo. Ela é, de alguma forma também, uma forma de quebrar aquilo que é uma determinada globalização. A forma como estes artistas inovaram e continuam a inovar nas suas pesquisas, com o seu trabalho, as suas memórias, as memórias alheias, sobretudo, das suas famílias, é hoje um contributo notável para compreendermos a paisagem contemporânea e aquilo que eventualmente nos espera para o futuro da Europa. Apesar, então, da pós-memória ser uma categoria, um conceito pensado para discutir a questão do Holocausto, ela não se restringe a isso. Então, em pesquisas, a gente pode encontrar, por exemplo, esse conceito aplicado à questão do neocolonialismo na África, a questão dos conflitos na Armênia, o genocídio do povo armênio, e também, por exemplo, a questão dos impactos do neocolonialismo, principalmente nas populações aborígenes na Austrália. Então, no Brasil, a pós-memória ela ainda é um tema pouco debatido e mais restrito, mas lá fora ele é um conceito que tem sido aplicado para muitas discussões. É claro que a gente entra naquela questão, que eu abordo um pouquinho no segundo vídeo, que é a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa um tema ou um conceito como esse como um tropos narrativo. Muito daquela ideia, né, de começar uma competição de sofrimento, e não seria esse o objetivo. A gente tem que sempre pensar a questão da pós-memória a partir de uma análise crítica, de entender os usos que esse passado, mesmo que seja um passado, né, uma relação pós-memorial com esse passado, pode ter. Que, inclusive, é algo que a Marianne Rich tem feito nos dois últimos anos. Então, ela tem discutido, por exemplo, a instrumentalização da memória do Holocausto na questão palestina-israelense atual. Então, como é que a gente coloca essa pós-memória quando está tendo um conflito que se utiliza dessa pós-memória justamente para cometer um novo genocídio? Então, são temáticas que ampliam muito a nossa capacidade de analisar e entender essa relação que a gente estabelece com a memória, e que nos faz pensar em todos os outros campos que podem se aproveitar dessas discussões, sejam elas as discussões da memória coletiva, da memória comunicativa, ou até mesmo da questão da pós-memória e dos seus usos.
Agora a gente vai para as análises da Rô, então fique à vontade, Rô, para começar, vou projetar aqui os seus slides. Ok. Eu coloquei algumas imagens aqui para começar, só para, enfim, ou relembrar, para quem já conhece, é que eu fiz uma ponte, Cati, com a obra do José Murilo de Carvalho, sabe? Uhum. E acredito eu que teremos muitos alunos da graduação e tudo mais, e até para mostrar qual que é a diferença entre a análise muito bem sucedida que ele faz em duas obras, né, que é a formação das almas e os bestializados. Então, como eu falei disso, eu acabei trazendo algumas imagens, até para quem não leu, enfim, despertar curiosidade. Pode passar essas imagens do livro do Zé Murilo de Carvalho, que eu discuti, eu falei um pouquinho lá no começo, no primeiro texto, só para fazer uma introdução, porque depois, o que acontece? A gente está vendo aqui, enfim, a letra do hino, né, que eu falei dessa questão dos símbolos, e os símbolos são os mais variados, né, então, a figura do Tiradentes, que é retomada numa outra concepção, e aí também aqui, só para ilustrar a minha fala também, de algumas questões sobre patrimônio, memória, que vêm sendo discutidas bem nos tempos atuais, e a criação de novos espaços de memória a partir também dessa discussão, como é o caso aqui do Cais do Valongo, né? Pode passar, né? E aí, que é um exemplo bem sucedido, enfim, aí a gente pode discutir bastante essa questão da patrimonialização, e também dessa questão do turismo, enfim, mas é interessante que a gente olhe para esses espaços a partir dessas questões que a gente apontou nos autores aí ao longo das nossas falas. Pode passar. Aí é só para, depois vocês vão ficar com esse material, enfim, é mais para eles consultar, porque já foi falado. E aí eu vou fazer uma fala aqui breve, mas a partir de um estudo de caso que eu fiz. Pode passar mais um. Sim, esse caso também, eu acho ele, assim, super, super interessante. Ele ainda é uma coisa que está acontecendo, né? O estacionamento da Santa Casa, lá em Salvador, desconfiava-se por causa de um documento ou outro ali, em algum momento, que ele talvez abrigasse um cemitério muito grande, muito importante, de pessoas escravizadas, inclusive da revolta dos malês e tudo mais, só que, assim, era um cemitério que sabia-se que existiu, mas ninguém sabia aonde, então alguns pesquisadores conseguiram puxar um fiozinho daqui, outro dali, e criou-se a hipótese de que talvez ali naquela região onde é o estacionamento da Santa Casa, poderia ser a localização desse cemitério. E aí eles tiveram que entrar no Ministério Público para conseguir, enfim, fazer uma pesquisa, demorou para isso acontecer, então eles tiveram só 2 meses por conta da época de chuva, de seca, e aí eles fizeram as escavações. Pode passar mais um, acho que tem mais 2 slides, e aí realmente se comprovou que era um cemitério, né, e que provavelmente é esse cemitério. Então, assim, é uma pesquisa que ainda está sendo desenvolvida, que mal começou. Mas, assim, o que a gente pensa sobre isso também, essa questão do apagamento, né, porque era, em algum momento da história, um grande cemitério, e que a transformação urbana, enfim, vários momentos históricos, eles foram literalmente colocando, né, outras camadas em cima, tanto é que hoje é um estacionamento, né, e provavelmente esse cemitério talvez esteja em cima da própria Santa Casa, não sei, porque na verdade já era um lugar, era um hospital, né, beneficente e tudo mais, enfim. Então, assim, é mais para a gente ilustrar como que essas pesquisas, elas têm demandado novos lugares de memória, assim, a partir de outros olhares e tudo mais, que eu acho interessantíssimo, né. Pode passar. Assim, aí, aqui só para ilustrar uma fala também, minha lá do meu vídeo, de um dos meus vídeos, que é o Museu do Holocausto, que também é, assim, é um museu, mas é um museu que choca, né?
É um museu que não é confortável, que provavelmente não é confortável de você andar, porque, na verdade, também lembra um cemitério, de alguma forma, né? Pode passar mais uma imagem, que é do museu também, que eu acho que é mais ilustrativa, sabe? Então, a gente pode pensar também em como que se constroem essas imagens de uma memória recente, né, mas são edificações bastante contemporâneas. Eu falei um pouco também do espaço edificado, né, como um memorial das Torres Gêmeas e tudo mais. Então, não trouxe essa imagem, mas é mais ou menos essa discussão que a gente retoma através dessas imagens, né? E aí também tem essa discussão em cima disso, sobre como que se usa esses espaços, como espaço de memória, mas também como um espaço de visitação, de midiático também, enfim, que também traz algumas problemáticas nesse sentido. A gente vai disponibilizar um dos textos do Rui, em que ele vai discutir justamente isso, né? Como, a partir da globalização da memória do Holocausto, a gente cria uma série de memoriais que são muito parecidos por conta da forma como vai ser feita a escolha de representar esse passado. Então, lá também ele tem análise de algumas imagens, que ele vai colocar os memoriais do 11 de setembro, em contraponto com o Museu do Holocausto do Alemão. Sim, e é muito interessante essa discussão, porque são questões que estão aí hoje sendo debatidas, então acho que super vale a pena esses autores que a gente acabou elegendo aqui para o curso, porque, assim, eles vão trabalhar com a memória, sim, mas eles vão sempre trazer essa discussão para os dias de hoje, o que eu acho, assim, muito válido, né? Mais um, por favor, eu acho que aí eu já entro nessa discussão que eu vou colocar como exemplo mesmo. Sim, aqui, na verdade, isso daqui não faz parte da minha tese, mas é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo paralelamente, estou publicando alguma coisa sobre isso, que é o trabalho de um artista visual uruguaio, contemporâneo, e aí o que me chama atenção é porque ele acaba tomando para si uma escultura feita num espaço público, no começo dos anos 30, quando o Uruguai comemorava o centenário da independência e tudo mais. Então, tem uma série de eventos e de construções de edifício, de esculturas, e essa escultura, especificamente, ela foi feita pelo Belloni, que é ele nasceu no Uruguai, mas era filho de italianos, depois, ainda pequeno, ele foi morar na Suíça, depois morou na Alemanha, deu aula, teve um mestre, né, um tutor italiano também, e aí ele volta e ele é um dos principais representantes desse momento, assim, que também tem, enfim, uma discussão sobre isso, né, sobre e que lembra também o trabalho do José Murilo de Carvalho nesse sentido, porque existe também essa ideia de que nesse centenário deveriam se criar muitos símbolos, né? E muitos desses símbolos são erigidos em espaço público nesse momento no Uruguai. Então, é bastante interessante. Aí, o que acontece? Esse artista visual, ele pega essa escultura e uma pesquisa dos anos 60, olha só a volta que a gente dá para fazer essa discussão. Porque o Valdés, que é um historiador dos anos 60, no Uruguai, ele vai lá e fala assim, olha, o Belloni, que fez essa escultura, esse artista, ele buscou um modelo num livro de um viajante francês, né? Aí, o que acontece? Ele vai buscar uma referência para fazer uma homenagem aos homens negros que ajudaram a construir o Uruguai, e ele erige uma escultura de um homem com esse recipiente na cabeça, e ele intitula El Aguateiro, que seria o homem que carrega a água, que era uma função das pessoas escravizadas, e ele faz uma referência à etnia iorubá. E aí, o que acontece? O Valdés descobre que, além de esse cara não ser da etnia iorubá, porque é uma etnia que veio para o Brasil, ali para a região de Recife, Salvador, mas não foi para o Uruguai, né? Questões históricas mesmo. A figura que ele elegeu a partir desse viajante francês
também, não é o cara que carregava água, mas é que eles chamam lá no Uruguai de el camungueiro, que é o cara que carregava os dejetos humanos das casas, que é uma figura, um trabalhador desse período, que também existia no Brasil. As pessoas tinham pessoas escravizadas que tinham essa função. Até hierarquicamente no trabalho também, eles estavam lá embaixo, na base, nesse sentido, né? Aqui no Brasil, eles são mais conhecidos como homens-tigre. Por quê? Porque conforme eles carregavam a merda, porque literalmente é isso, né? E isso espalhava, iam formando linhas, assim, né? No corpo. Então, ele, além de... Ele consulta... praticamente italiano, né? Consultando um outro europeu para fazer uma homenagem ao homem negro, né? Que é uma coisa que se critica muito hoje. E aí, o que acontece? Uma sucessão de erros, né? Então, o Alejandro Cruz, que é esse artista visual, ele é negro, né? É um artista visual negro do Uruguai. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele vai lá e faz uma instalação. Ele escaneia o corpo dele e ele faz uma impressão em 3D do corpo dele carregando esse vasilhame, e ele coloca numa caixinha de acrílico transparente, que a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar, que eu acho que daí a gente já vai ver essa imagem. Não, essa aqui ainda é uma exposição, porque assim, pode voltar mais um pouquinho. Até hoje, o Belloni ainda é consagrado, tá? Isso, aí mais uma. Né, onde tem isso, aí é uma exposição sobre o Belloni. Então, até hoje, assim, o Belloni ainda é considerado o escultor, tá, do Uruguai e tudo mais. Então, assim, eu estou tentando mostrar como a arte contemporânea, ela vai também servir para repensar os espaços do museu, os espaços públicos, e como a arte contemporânea, ela pode contribuir para essa discussão da memória que a gente está falando aqui. Agora sim, a próxima. Isso, obrigada. Então, assim, ele vai fazer essa revisão, e é muito interessante. Essa daqui é a obra dele, depois tem algumas fotos que mostram melhor. É uma caixinha de acrílico, né? É o próprio corpo do artista escaneado, impresso em 3D, com a urina do artista, tratada quimicamente para sobreviver, para a obra sobreviver. Então, assim, tem inúmeras coisas que a gente poderia falar a partir disso, pensando nessa questão da arte contemporânea. Mas, assim, vamos ao que interessa aqui. Vamos tentar fazer uma leitura e costurar aqui, pelo menos, com 2 autores que eu trabalhei, né? Primeiro, assim, a gente trabalhou o Huyssen, né? O Huyssen, ele fala o quê em algum momento, né? Que os dispositivos artísticos, eles podem atuar como conservatórios de memória histórica, né? Então, eles podem também atuar como mecanismos de reinterpretação crítica do passado. E isso é muito legal, porque aí a gente consegue entender e discutir várias coisas, porque, assim, a arte contemporânea, ela como que eu vou dizer? Ela é tão ampla, mas ela também pouco entendida, muitas vezes, né? Fala, que cara excêntrico, foi lá, botou urina, como assim? Mas, na verdade, é uma crítica, porque você vê o quê? Uma miniatura, isso, encarcerada, exposta numa caixa de acrílico, entendeu? Então, são várias coisas que a gente pode pensar que é impactante nessa obra, porque ela parte de uma crítica de um momento histórico, de um jeito que se contava a história, né? E aí, pensando nisso, nessa obra, né, como um mecanismo também de reinterpretação crítica do passado, a gente pode dizer que essa obra, ela vai mobilizar alguns elementos da arte contemporânea e vai tensionar a história oficial, né? Então, o que o Alejandro Cruz faz é isso, né? Ele vai reconfigurar um modelo, os modos de uma inscrição simbólica que ainda, porque a outra não deixou de existir até hoje, né? Não é porque ele também se projetou, enfim, com essa obra, que a outra deixou de existir, as pessoas deixaram de considerá-la importante e tudo mais, né? E aí, a dele é num museu, né, que é bem interessante, só que ele faz essa relação com uma escultura que está no espaço público, né? Então, o que é essa proposta estética também que Cruz, ele propõe, né? Ele faz um questionamento, né? Ele questiona os critérios de seleção e exclusão que sustenta a memória,
né, que é uma memória coletiva e que propõe outras formas de visibilizar experiências historicamente marginalizadas. Então, é muito, muito interessante a forma como, porque para mim a arte, ela só tem sentido se for assim, né? E aí eu me identifico muito com isso, eu gosto muito, eu acho, assim, que ela enfim, ela faz a gente refletir bastante, né? Enquanto arte contemporânea, né? Porque ele vai ressignificar uma escultura pública ainda presente no imaginário uruguaio, e, ao mesmo tempo, ele vai abrir espaço para discutir como que podem funcionar como conservatórios da memória histórica e dispositivos históricos também afetivos. Ele vai resgatar a importância de visibilizar essas experiências, né, apagadas pela história oficial, porque ele vai trazer aí enfim, uma releitura, exatamente, muito mais que isso, né? Então, assim, como que a gente poderia, ao mesmo tempo também, eu falei um pouquinho da lei da Asman, né? Então, assim, como que a gente pode, aqui eu estou tentando mostrar um exemplo de um trabalho que eu fiz e que eu estou publicando, né, e que usou essas referências, tá? Então, assim, a gente, se vocês viram o vídeo, enfim, leram o texto, vocês vão ver que, vocês vão lembrar que a lei da Asman, ela vai falar que a memória cultural, ela depende de instituições, de práticas que vão mantendo vivos esses conteúdos, né, do passado, e que muitas vezes já estão dissociados da experiência direta. E aí, mais uma vez, a gente pode pensar na obra do José Murilo de Carvalho lá atrás. Eu falo isso porque ele me marcou muito na graduação, sabe? E aí eu lembrei do Todorov, que a gente não chegou a trabalhar. Eu também lembrei do Todorov, que a gente não chegou a trabalhar, porque, né, enfim, a gente tem que fazer uma escolha aqui, mas que ele também vai trabalhar essa questão da memória comemorativa, né, essa memória que a gente sacraliza e que ela já, às vezes, perdeu uma relação direta com esse passado, né, ela se torna sacralizada, então é uma discussão bem interessante que ele vai fazer também e que me fez pensar quando eu vi essa obra de arte. Sim. Então, assim, para não ficar tão solto, talvez falar, mas você fala do ruim, sim, você fala da asma, mas como é que eu penso nisso, né? Às vezes as coisas, eu descobri isso num dia que eu fui para o Uruguai, né? Passar 10 dias com a minha filha e tal, fui no museu, e aí fui atrás e tal, e aí isso daí me instigou muito, assim, e acabei estudando um pouco isso, né? E fazendo essas relações, enfim, né? Mas aí, quando a gente pensa nisso, né? Retomando que a Asman coloca, né, que a memória ela depende de instituições e práticas que vão mantendo vivo, enfim, esses conteúdos, né, mesmo que eles já estejam dissociados da experiência, né, ou seja, não são mais aquelas pessoas que estão vivendo naquele momento, mas eles vão reproduzindo, ou enfim, reconfigurando isso, né, é justamente esse mecanismo que ele vai tensionar, né, esse artista plástico, né, porque ele vai propor outras formas de ver, de lembrar, de narrar. Então, ele cria uma tensão, né? E é muito legal, porque, gente, quando você vê um artista plástico, que ele não é da história, ele é um artista plástico, um artista visual contemporâneo, ele se define como artista visual. E aí ele vai botar a gente, que é historiador, para pensar. Então, essa escultura dele, que chama O Aguateiro, que seria o cara que carrega a água, ela pode ser compreendida como um espaço de recordação no sentido formulado pela Asman. E é um monumento que também cristaliza uma memória social específica dele, né, e dos ancestrais dele, como um uruguaio negro. E a do trabalhador afrodescendente, né, que é muito importante a gente pensar nisso, mas de forma seletiva e estereotipada, que é colocada naquela outra, na primeira escultura, e que ele meio que dá uma escrachada, ele exalta isso, né, quando ele coloca uma caixa de acrílico com a própria urina, tratada quimicamente, até ali quase na cintura. Então, é essa a ideia, né? Ele fala assim, é uma memória seletiva e estereotipada, então vamos às últimas consequências. Eu penso que é mais ou menos isso que ele diz, né? E, ao mesmo tempo, ele vai intervir num espaço simbólico, né, esse artista plástico. E ele vai deslocar significados e propor novas leituras que vão revelar o que a gente pode chamar de um espaço dinâmico de memória cultural, talvez, né? E essa memória, a gente sabe, né, ela está sempre sendo constantemente reconfigurada. E ela torna
isso, né, um campo de disputa também entre diferentes agentes sociais, Estado, movimentos, grupos subalternizados, que daí a gente já entra, né, no indiano, né, naquele teórico indiano, o Chakrabarti, que a gente também trabalhou. Eu trabalhei um pouco, fiz um vídeo bem breve, né, e que compete por legitimidade e visibilidade. Então, é muito legal. Pode passar o próximo, são os mesmos, as mesmas fotografias, fui eu que tirei, inclusive eu não coloquei da onde a fonte, mas fui eu, né, que coloquei, que tirei as fotos. E aí, quando esse tipo de obra acaba competindo pela legitimidade, visibilidade, seja para consolidar uma ordem existente, seja para transformá-la, ela é assim, algo bastante interessante e instigante para a gente, né, como historiador, né? Então, assim, quando esse artista visual vai enclausurar, vai confinar e miniaturizar a escultura do Belloni, porque é isso que ele faz, né? Ele vai também denunciar não apenas uma imprecisão histórica, mas ele vai também evidenciar, vai colocar em pauta toda essa estrutura profunda de silenciamento que marca a experiência negra no Uruguai, né? Então, assim, essa instalação, né, que ele chama de Fé de Erratas, El Camungueiro de José Belloni, ele propõe uma reconfiguração de um aspecto bastante importante da memória pública uruguaia, e ao intervir sobre esse monumento, que é consagrado, né, não só esse, né, uma série de esculturas, porque ele foi patrocinado, né, pelo Estado e tudo mais, e aí, quando ele coloca essa intervenção sobre o monumento consagrado dentro do espaço urbano uruguaio, ele desloca essas narrativas que a gente chama de hegemônicas, e que são hegemônicas, né, e que moldaram a identidade nacional, e aí, com isso, ele acaba revelando, enfim, evidenciando, chamando atenção para um apagamento, para a exclusão, para a estigmação. E isso é muito interessante nessa obra, né? Então, eu estou trazendo ela como exemplo, só para não deixar uma coisa assim muito solta na teoria, assim como a Maria Fernanda e a Catiane fizeram, certo? É isso, Cati. Eu não sei se tem mais alguma imagem, acho que essa é a última, né? Eu acho que essa é a última também. Mas assim, aí eu estou trazendo um exemplo, né? E aí, assim, o que eu acho que o pessoal que está fazendo o curso, eles podem pensar a partir desses exemplos que a gente deu, mas também, assim, pensar a partir do entorno, a partir de algumas curiosidades, enfim, da cidade em que vivem, enfim, na verdade, sim, tem muitas questões que podem ser abordadas, né, a partir desses autores, né? Eu acho que é isso. Então, a gente vai disponibilizar todos os materiais que a gente citou aqui. Eu também vou linkar ali as páginas do projeto que eu citei, as bibliografias que a gente utilizou, e a partir disso a gente vai propor, então, que vocês pensem nos temas que a gente levantou a partir das experiências que vocês têm, né? Seja na pesquisa, seja em algo que te fez pensar quando você viu as aulas do minicurso, justamente para propor e para trabalhar com esses conceitos que a gente viu e pensou, nossa, eles se relacionam muito bem, apesar de serem coisas que não necessariamente são muitas vezes próximas, né? Quando a gente pensa assim, no campo da historiografia, né? A gente acaba vendo esses elementos muito separados, muitas vezes. Não, e é muito interessante, porque a gente tem pesquisas que são basicamente diferentes, até somos de áreas diferentes dentro do programa, mas, na verdade, a gente tem um diálogo muito profícuo, profundo, e é muito legal, aprendo muito com elas, e, enfim, fizemos disciplinas juntas, e eu acho que isso é muito, muito, muito interessante, né? Então, é legal a gente poder estar compartilhando isso também com pessoas, enfim, que se inscreveram no curso e tudo mais.